A primeira semana nem passou, porque eu fiquei numa cama muito enjoada, muito desanimada, e aí eu desisti e não fui adiante. Passaram-se alguns meses e eu resolvi procurar uma médica, e realmente meus exames estavam muito ruins. Colesterol, glicose, tudo muito alto. Aí ela me indicou a academia vegetável, ela me indicou uma nutricionista para me ajudar na alimentação, e eu tratei um personal para poder fazer o exercício físico juntamente com esse processo todo, para poder fazer a parte do emagrecimento. Está tudo normalizado, eu tenho que perder agora muito pouco, eu tenho me sentido bem melhor. Hoje você considera a caneta sua aliada para o emagrecimento? Sim, eu considero, mas eu pretendo, depois que eu perder tudo que eu tenho que perder, desmamar, vamos dizer assim, né? Porque eu já estou no critério de que eu sei o que eu posso, o que eu não posso. Eu não quero emagrecer rápido, eu quero emagrecer com saúde. É assim que tem que ser, gente. Não inventa de usar da sua cabeça. Você viu que o Cristiano pegou a caneta na geladeira da amiga. É perigoso que você não sabe a dose, é perigoso que você está usando a agulha de outra pessoa. A agulha é uma coisa pessoal, não pode ser reutilizada. Mas vem várias agulhas para você. Sim, é que depende da medicação. Tem medicação que você troca a agulha e tem medicação que ela já vem com a agulha. Imagina você reaproveitar a agulha do outro, não pode? Então não pode usar a caneta do amigo, ele já está ajustado na dose que a pessoa chegou. Então, assim, essa caneta, ela é revolucionária porque muita gente sofre de obesidade, que é uma doença reconhecida pelo OMS. A gente não está falando aqui de estética, a gente não está falando aqui para ter o corpo da Gisele Bündchen. Não, é para você ser saudável, não é isso, Maria? Vamos falar mais sobre esse assunto? Esclarecer dúvidas. A gente recebe hoje a endocrinologista Cíntia Valério, que é diretora da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade, a ABESO. Valéria, tudo bem? Cíntia Valério. Eu já meti Valéria. Cíntia, tudo bem? Valéria, olha só, doutora, tanto o Cristiano como a Ângela, a gente viu aí, começaram usando a caneta por conta própria. Muita gente faz isso, tem feito isso. A gente está falando aqui que não deve ser feito, mas explica pra gente com ciência, né? Por que esse comportamento é arriscado, doutora? Super arriscado, né, Michele? Imagina, essas pessoas têm idade diferente. Um homem, uma mulher, peso, ajuste de dose, velocidade com que vai estar. É para a doutora, para mim. Você pode repetir por que a gente não deve fazer isso? Porque como estava sem o seu microfone, aí você pode falar nesse microfone aí. Super arriscado, né, Michele, Maria? A gente vê assim, a pessoa tem um peso, uma altura, é um homem, uma mulher, idades diferentes, o ajuste da medicação em relação à dose, a velocidade com que vai ser feita, é totalmente outro. Se usa outro medicamento, eu vou ter que também ajustar ou diminuir ou aumentar como que ele deve se alimentar, como que vai ser a rotina dessa pessoa. Não vai ser a mesma coisa quando você está falando de duas pessoas completamente diferentes. O plano é o médico que define e ele tem que ser totalmente individualizado. Nossa, faz toda a diferença. A medicação pode ser a mesma, mas a posologia, que é o jeito de usar, vai ser diferente, né? Porque somos únicos, exclusivos, irrepetíveis. Gostoso, graças a Deus. Sabe que esse assunto, doutora Cíntia, está rendendo muitas participações aqui pelo nosso @ Dedicada nas Redes. A Jussara Ferreira, de Barra de São Francisco, no Espírito Santo, quer saber quais os efeitos colaterais do uso das canetas, doutora Cíntia? Esses efeitos colaterais, Maria, vão surgir justamente para aquela pessoa que faz esse tipo de uso sem orientação adequada. Então, assim, no início do tratamento é muita náusea, muitas vezes essa pessoa pode vomitar, ter um quadro de desidratação. Eu já tive pacientes que tiveram queda de pressão, desmaio, daí não ajusta o antihipertensivo, tem o risco de uma síncope. Às vezes você tem que ajustar um outro remédio por causa da caneta. É super individual, não pode ser feito de qualquer maneira. Isso é a parte inicial. E aí tem os efeitos no acompanhamento, ali no decorrer do período. Se essa pessoa não estiver fazendo um plano alimentar adequado, se ela tiver uma perda de peso muito rápida, excessiva até, pode perder de forma não saudável, aí perde massa muscular, que a gente chama de sarcopenia,
perde força, pode ter uma queda, pode ter impacto inclusive na massa óssea. Quando a gente fala de uma perda de massa muscular, assim, é muito importante. Então, assim, tem que ser saudável e isso só vai ser feito se tiver um acompanhamento médico. A doutora Cíntia está falando da sarcopenia, né, que é a perda de massa muscular. O Cristiano até falou disso, também perda, né, da força muscular. É muito comum quando a pessoa também tem o famoso efeito sanfona, né, emagrece, depois engorda. Isso tem acontecido com quem usa a caneta? A pessoa acaba ganhando peso? Muito depois, né? Exatamente, porque acaba que uma coisa leva a outra. Quando você tem uma perda de peso que não é saudável, essa perda de massa muscular vai levar no futuro a um reganho, se não houver o tratamento planejado de manutenção, e esse reganho ele não volta com o mesmo tipo de composição corporal. Entendi. É uma composição menos saudável e isso vai levar, sim, esse efeito